Bem-vindos ao Podcast Senseiya. Hoje é o podcast 108 e olha só que coisa engraçada. A gente teve uma ideia, a Aline, e nós vamos falar do quê? Das 108 estrelas malignas. Vamos falar do Xará hoje. Vamos falar de mim. É verdade, porque Masei vem justamente das estrelas malignas, que quando eu era jovem e li a saga de Hades, eu vi que tinha Masei e eu falei, olha que legal, vou colocar no meu nick. E aí ficou desde então. Vai entender, né, gente? E pra falar das estrelas maléficas, nós temos o Brunão, da Estrela Maligna de Filosofia, Brunão. E aí, Xará? Boa tarde, gente. Responsabilidade triplicada pra mim hoje. Ai, meu Deus, calma. Você também precisa se por que, Xará? Primeiro porque eu descobri que tem alunos que ouvem o podcast 106. Ih, aí é treta, hein? Sim. E segundo porque a namorada tá testemunhando, cara. E se o aluno levantar a mão e falar, Brunão, mas no podcast 59 você disse que... Vamos falar, o que eu falo aqui é tudo coerente com o que eu falo na sala de aula. Ah, é canônico então? Não, canônico não é porque não existe cânone, cara. Um dia você vai cair nessa, Brunão. Ai, meu Deus. E temos também a Isa, da Estrela Maligna do Design, Isa. É maligna mesmo. É maligna mesmo, é foda. Seja bem-vinda, Isa, pra falar de 108 é sério? loucos. Aliás, eu acho que eu vendi a minha alma pra faculdade esses dias porque eu tive que assinar um contrato. Ih, aí isso vendeu mesmo. Aí o bicho pega. Falando em contratos, nós temos o Alan, da Tyson Sensei, da Estrela Maligna de Enciclopédia. Olha aí, Alan. Falando de contratos, como assim? Só joguei. Fique esperto com isso, hein, Alan. Só porque eu sou advogado. Só porque eu sou advogado. O Xará tinha que pegar. Seja bem-vindo, Alan. Aliás, é culpa sua que a gente tá aqui hoje, viu? Eu? Eu tô tendo uma ideia de fazer agora, eu fiquei surpreso. Mas é isso, hoje nós vamos falar das 108 estrelas maléficas, de onde vieram. A gente não vai fazer um jogral e fazer chamada das 108 estrelas, embora poderíamos, mas não é esse o caso. Então, antes da gente entrar no assunto, vamos para as nossas redes sociais. Você fala com a gente no facebook.com/cdz.com.br, inscreva-se lá no canal do YouTube, youtube.com/canal Senseiya, fale com a gente no Twitter no @podcastcdz, entre no nosso blog porque a gente guarda tudo lá para você poder comentar direitinho no podcastsenseiya.blogspot.com.br, entre em nosso fórum de RPG no cdz.com.br/sse e temos também o nosso podcast diretamente no soundcloud.com/podcastsenseiya. Como dito, gente, hoje a gente vai falar das 108 estrelas malignas. E aí eu já te pergunto logo de cara pra vocês: malignas, maléficas, malévolas, tanto faz? Nesse caso? Tanto faz. Tanto faz, né? Assim, na tradução do japonês, a palavra tanto faz. Maligna, maléfica, é tudo a mesma coisa. Beleza, então tá certo. Eu não lembro agora qual foi a versão que ficou oficial aqui no Brasil. Pois é. Alguém lembra do mangá? Porque teve a Conrad, teve a JBC, tá sendo Kazemar agora. Eu não sei qual é a versão que eles estão usando hoje em dia. Vamos ver. Mas... Eu acho que era maligna. É, maligna me soa né? mais, sabe, usual, assim.
É. Mas Maléfica é bonito, então sei lá, também gosto. Mas se fosse Maléfica, eu acho que eu lembraria porque é bonito. É, faz sentido. Faz sentido! E o que são as 108 estrelas maléficas em Saint Seiya? Em Saint Seiya são... vocês podem falar um pouco melhor, mas tudo que eu lembro é o Doku lá sentado na pedra e a 108 sai do negócio e são os espectros de Hades. É isso que eu sei. Certo? É só isso que a gente sabe também. É só isso. Também não tem muita coisa não. Em japonês, a palavra é Masei, que é de onde vem o tal do meu nick. Masei, que é Ma, do mal, maligna. E Sei, que é estrela. Aí você tem estrela maligna. Estou correto, Alan? Isso aí. Olha aí, estamos bem. Essas 108 estrelas foram seladas por Atena, né? Nos tempos lá, na última Guerra Santa. Isso a gente levar em consideração o clássico. Foi selada por Atena e o Doku fica lá, né? Fica cuidando, vamos dizer assim, e a gente vê a primeira cena de Hades, que o selo se rasga, e aí as 108 estrelas se libertam. Como se dá isso em Lost Canvas? Eu não sei se a Isa lembra melhor do que eu, porque faz muito tempo que eu não li o começo do Lost Canvas, então... Mas eu não lembro deles darem explicação também, não. É basicamente, somos exército de Hades e acabou. Não tem muita... Não teve um selo, assim, até não selou nada. É porque a primeira vez que eles são selados é desse meio tempo, digamos assim, Lost Canvas pro clássico. Legal. Porque quando eles conseguiram selar, foi quando eles fizeram aquele rosário, que pertence ao Cavaleiro de Virgem. Sim. Mas até então, as estrelas, elas eram livre, leve e solta. Livre, leve e solta é ótimo. Não, especificamente o que o Bruno quis saber, assim, o Lost Canvas, assim como o mangá clássico, ele não dá uma explicação para a origem, assim, por que são 108 espectros, por que são estrelas, não, ninguém explica isso, simplesmente é dito isso. Certo. Que são o exército de Hades, é chamado são esses espectros, e os espectros são as 108 estrelas malignas, mas ninguém explica assim, por que são 108? Quem é que são as... Boa. De onde é que vem esse negócio de ser estrela? Não fala, nem no clássico, nem outro mangá, nem outra obra. Até agora não entrou nesse detalhe de por que é justamente isso. Aí daí a gente pesca a referência que a gente vai entrar. Né? Boa! E aí a gente sabe que na saga de Hades, né, são 108 espectros, embora nem todos eles apareçam, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E tem aquela história, né? O Minos de Grifo é a estrela celeste da honra, fulano é a estrela celeste da nobreza, sei lá o que. E assim vai, né? Cada um tem uma estrela, que é celeste ou terrena, a gente vai falar mais sobre isso. E aí tem uma virtude, uma coisa desse estilo. E essa referência das 108 estrelas, tem um artigo muito bacana na Taizen Sensei, pessoal, que o Alan tá aí constantemente atualizando, mas que é muito interessante, que foi da onde eu tive a ideia de fazer o podcast, né, pescando o que a Aline falou, de falar das estrelas e tal, que há muitos anos tem esse artigo na Taizen, que é um dos mais interessantes, escrito pelo Michael, né, que é o gêmeo da Taizen Sensei, que a gente não conhece ainda. Não, só pra fazer uma referência de que esse artigo, né, assim como alguns outros que o Michael tinha escrito também, no comecinho da Taizen, é baseado num artigo também de um francês, né? Legal. E também com referências de site japonês também, onde a gente na época tirava as referências da escrita das estrelas e tal, né? Então lá na página da Taizen você encontra a referência direitinho, que é do site do Vincent, né? Que ainda existe também, é um site em francês. Na época a gente não tinha acesso. Hoje é bem mais fácil, esse artigo tem mais de 10 anos. Sim, olha aí. Então assim, na época a gente não tinha a obra original para conferir a obra que a gente vai se referir agora, né? Boa. Então a gente ia muito pelo que os outros tinham lido também, né? E aí, nesse artigo a gente vê que, assim, a saga de Hades é sabido que, né, que ele tem uma fortíssima influência da Divina Comédia do Dante, toda a divisão do inferno, tem aquela coisa da Divina Comédia, né? Mas as 108 estrelas malignas aparentemente vêm de outro lugar, vem de um romance, de uma novela famosíssima chinesa, em livre tradução, porque não tem tradução em português, seria a margem da água, na borda da água, e em inglês ficou como, também tem a versão do Outlaws of the Marsh, Foras da Lei do Pântano, e Borders of the Water também. Tem várias traduções possíveis para esse livro, quer ver? Boa. Tem pessoas que chamam, por exemplo, nas margens do pântano, nas margens da água. Por exemplo, dizem, que o título desse livro é Todos os Humanos São Irmãos. Tem uns títulos bem poéticos que esse livro pode ter, porque o chinês permite, entendeu? Boa. Dependendo da região onde você está falando e do sotaque, você pode traduzir título de várias formas.
E outra coisa também, se não me engano, esse livro ele teve versões. Então, ele tinha versões em chinês mais tradicional e uma versão em chinês simplificado, né? Então tinha, ou seja, lá mesmo na China já tinha versões diferentes do livro também. Então isso aí amplia ainda mais o leque de traduções possíveis. Boa. Uma outra complicação nesse sentido, pra gente saber qual que é o título original e tal, é que ninguém sabe ao certo quem é o autor do livro. Uhum. Algumas pessoas atribuem esse livro a uma pessoa, outros atribuem isso a uma outra pessoa, tem teorias que dizem que é de uma terceira pessoa, tem teorias que dizem que é de uma quarta pessoa. Então o comum é dizer o seguinte: a minha edição, que eu tenho aberta aqui na minha frente, atribui, por exemplo, a autoria do livro a duas pessoas. A primeira é Shinayan, ele teria escrito os 70 primeiros capítulos, e o resto, e a revisão também desses 70 capítulos, a Lu Guanzong. Lu Guanzong é o autor do Romance dos Três Reinos, que é também uma história chinesa muito, muito, muito popular. Mas aí, dentro da literatura chinesa, existe todo um debate, um estudo para saber de quem é mesmo a autoria disso aqui. Boa. E acho que você já comentou desse livro em algum podcast anteriormente, não, Bruno? O nome é estranho. Quando a gente estava falando em algum momento de Suikoden, foi quando eu percebi, na verdade. Então fala aí, Bruno, você que leu o livro, conta pra gente qual é que é do Outlast of the Marsh. Veja só, Xará, os chineses têm um zodíaco. Boa. Zodíaco para o chinês é mais ou menos o que é zodíaco para o grego. É um círculo de animais. Certo. A palavra zodíaco em grego significa exatamente isso, um círculo de animais. Em termos de mitologia chinesa, existem aqueles que vivem no céu, são criaturas celestes, são espíritos celestes, certo, que crescem à medida que cultivam energia interna, e tem o que eles chamam de criaturas que são presas à terra. Pensem no nome demônio, mas não apliquem toda a moral cristã em cima. São criaturas que vivem na terra, que podem se tornar grandiosas e poderosas à medida que também cultivam a energia interna delas. Por exemplo, um peixe pode se tornar um dragão depois de ficar 1 milhão de anos acumulando energia. Histórias mitológicas chinesas falam de 108 criaturas, a minoria delas espíritos celestes e a maioria delas espíritos presos à terra, que são punidos pelo imperador de Jade. Esqueci o nome dele, acho que agora é Hu Shangdi, se não me engano o nome dele. São punidos por vários motivos. Por exemplo, um cara que era para ter punido uma pessoa que ele não quis punir por um motivo qualquer, às vezes era um amigo, é punido por causa disso. A punição, eles basicamente são banidos do céu ou banidos da terra natal deles, e eles ficam presos. Certo. Esse livro começa com um imperador constatando que o império dele está tomado por uma praga, está tomado por uma peste. Então, por causa disso, está rolando todo tipo de problema no lugar. Certo. Ele não tem mais a chance de governar e tal. Então ele pede para um dos generais dele visitar um templo taoísta para achar uma cura. Boa. Acidentalmente, ele libera um selo que era mantido assim por 9 gerações de mestres taoístas, e esse selo mantinha preso esses 108 espíritos. Olha aí, Atena! Esses 108 espíritos são libertos e eles reencarnam. Então nascem 108 pessoas sob a estrela sob essas 108 estrelas. Saquei. E são exatamente 108 estrelas, assim. Deixa eu pegar o número exato aqui no meu livro. Tem vários momentos no livro que essas estrelas estão nomeadas, literalmente falando. São 36 estrelas celestes. Então cada estrela celeste carrega um adjetivo. Por exemplo, a primeira estrela celeste é a estrela líder. Aí, por exemplo, tem a estrela da força, tem a estrela do conhecimento, etc, etc, etc. E tem 72 estrelas terrenas, que seriam, em Hades, no caso, as estrelas malignas. As estrelas celestes em Hades, que são as mais nobres, são essas
36 estrelas celestes e as malignas seriam as 72 estrelas terrenas. Só pra não confundir, porque são todas malignas, na verdade, em Hades, não? Em Hades, sim. O que tem a diferença é de celeste e terrena só, né? Pois é. Então tem a estrela maligna celeste. Isso. E a estrela maligna terrena, que é essa diversão disso. Isso. Então vejam só, Xará. Esses caras, assim, que foram punidos pelo Imperador Celeste, eles fizeram toda a repetência deles, eles pagaram pelos erros deles e eles reencarnaram. Por exemplo, teve gente que reencarnou como ajudante do magistrado, teve gente que reencarnou como professor, como pescador. Teve gente que reencarnou como pescador, teve gente que reencarnou como imperador, como general imperial, tá ligado? Sim. Como instrutor de artes marciais. E a história, o livro, vai começando a contar a história de todos esses caras. Até um ponto em que todos eles se reúnem, estão vendo que tá rolando uma treta muito sinistra no Império, porque, tipo assim, essas histórias normalmente não tem um vilão, não tem um mocinho, entendeu? São todas pessoas cheias de qualidades, mas ao mesmo tempo cheias de defeitos. E isso está acontecendo num momento que o Imperador não está conseguindo governar. Então eles se reúnem e eles juram que vão fazer justiça em nome dos céus. O Imperador, a princípio, os trata como inimigos. O Imperador manda suas tropas atacarem o pântano, onde eles se reúnem várias vezes. O nome do pântano, se eu não me engano, é Liangshan. À medida que eles vão lutando, o Imperador percebe que eles não são... uma montanha, né? Também. O Imperador percebe que não são apenas vilões, entendeu? Que tem gente ali, gente muito boa. O Imperador oferece anistia a eles várias vezes. Chega um momento que eles aceitam a anistia do Imperador, porque eles eram tratados como bandidos e tal, e muitas vezes eram bandidos mesmo. A partir do momento que eles aceitam essa anistia, cada um começa a ir para o seu canto. Tem um grupo que se junta ao Império para servir o povo, tem um grupo que vai viver em paz, tem um grupo que começa a morrer. Termina com eles lutando contra rebeldes, termina com eles ajudando o país a repelir tropas estrangeiras. Então é uma história que termina com tragédia mesmo, assim, porque não tem mocinho, não tem bandido. É uma história, assim, em termos de literatura chinesa, seminal do gênero de wuxia. É uma das grandes obras das chinesas, né? Pelo que eu li, assim, então, né? Em termos de literatura chinesa, são 4. Essa é uma das 4 grandes novelas clássicas do chinês clássico. Boa, excelente. Tanto que tá escrito em chinês vernacular, assim, mais antigo chinês que tem. E aí, então, é basicamente a história mesmo de... E como a gente consegue já de cara fazer essa relação com o Saint Seiya, né? Que são 108 estrelas que são libertadas a partir de mais ou menos um selo, né? E aí, dessas 108 você tem toda essa questão de virtudes e né, essa coisa do líder, do heroísmo, sei lá, não sei o que lá. E a parte terrena, que aí você tem a feiura. Eu lembro que tem feiura, achava muito engraçado o cara que era da feiura. Deixa eu pegar aqui as estrelas terrenas pra mostrar pra vocês. Dá alguns exemplos, Bruno. As qualidades. Quer ver, por exemplo, a primeira estrela terrena, porque, tipo assim, tem um cara que é o líder desse grupo das estrelas celestes, e tem um cara que é o líder da estrela terrena. Então, por exemplo, a primeira estrela terrena, que é o Dikui, ele é chamado de líder também. Tanto que no grupo, dentre o grupo do 108, ele é um estrategista. Então, por exemplo, a segunda estrela é chamada de estrela maligna. A terceira é a estrela da bravura. A quarta é da proeminência. A quinta é da magnificência. Isso aí são tudo meio que virtudes, né, Bruno? Nesse caso aí. São qualidades. São qualidades. Eles têm. É porque eles têm essas virtudes que dão nome às estrelas, mas os próprios personagens eles também têm o seu epíteto, eles também têm um nomezinho de guerra, entendeu? Entendi. Então, quer ver, por exemplo, pra usar como exemplo aqui. Pega um personagem, esse primeiro personagem, por exemplo, Zulu, aparece já no segundo capítulo do livro. Ele é o líder do grupo das estrelas terrenas, então ele é da estrela líder,
E ele é chamado assim de um estrategista cheio de recursos, é o epíteto dele. O tático brilhante também, outras traduções. Que excelente. E aí, basicamente, é daí, gente, que o Kurumada pescou essa referência e trouxe pra Saint Seiya. Pois é, ele tem essa referência, por exemplo, esse da... A gente na Tizen fez uma lista, né, inclusive que eu atualizei, né, ainda tá lá, depois vocês vão encontrar online lá, ainda vou atualizar mais algumas coisas antes de republicá-la, de fato, mas assim, cada espectro tem uma correlação, né, como o Brunão falou aí, cada um também representa um personagem de Saint Seiya, né? Correspondente a um espectro, né? Sim, verdade. Então lá a gente colocou a lista relacionando um com o outro, por exemplo, isso que o Bruno falou da liderança, falou da terrena, né, primeiro? Pois é, ele não aparece, por exemplo, no manga clássico, ele aparece no Lost Canvas, né, que é aquele Atavaka que enfrenta o Shaka no Gaiden dele. Então você fica, né, você sempre tem uma correlação. E aí, eu já puxando pro Saint Seiya, e é um trecho muito interessante do artigo da Tizen, Alan, que você pode falar um pouco mais, é a distribuição, né, dessas estrelas entre celestes e terrenas. Porque parece, à primeira vista, que teria, tipo, os caras mais fortes, os Kyotos, os não sei o que lá, fossem os celestes e os terrenos fossem os mais, sabe, os mais pai, assim. Mas não é bem assim que o Kurumada fez. O Kurumada meio que não tem muita lógica, ele acaba misturando, né, assim? Pois é, não teve muita... No chinês também não tem isso, tá, Não gente? tem? Pois nem legal. na obra, nem... Então o Kurumada Nem tá na acabando. obra original e nem no Kurumada eles explicam, como a gente estava falando, aquela, ele não tem uma explicação por que é assim. Muitos fãs teorizavam, né? Por exemplo, o artigo lá justamente cita uma dessas teorias que tentava encaixar um grupo como o grupo que era o grupo de batalha, que ia para o campo de batalha, lutava e tal. E um outro seria o grupo que defenderia as estruturas, que estaria mais lá no Meikai, no inferno, né? Mas isso é meio furado, porque tem umas lá celestes que estão lá, outras terrenas que não estão. Enfim, então é uma bagunça, então não dá nem pra chegar nesse consenso. Ah, bacana. Então realmente não há uma explicação lógica, pelo menos até aqui, né? Até onde a gente viu, não existe explicação lógica pra a divisão que existe. E não tem mesmo na obra original, né, Bruno? Porque foi bem que você falou, aquela coisa de não ter um valor de que as terrenas são ruins, por exemplo, ou que são piores, né? Cada um tem o seu valor, de uma certa forma. Não é isso que você diz? Mas tem uns que são divididos em grupos, assim, não de defesa nem nada, mas, assim, quem recebe ordem de quem, no caso? Tem um grupo que recebe ordem do Radamantes, tem outro que recebe do Minos, tem outro que recebe do Aia. Existem subdivisões hierárquicas dentro do exército de Hades na obra de Saint Seiya. Mas também não tem assim uma coisa certa. A gente não sabe exatamente quantos estão no grupo de qual. Não fica muito claro ao longo da obra toda quem está no grupo. Alguns declaram claramente, por exemplo, o Rune, né? Ele fala logo no começo que ele aparece, ele diz, né, que ele está lá substituindo o Minos, então ele é do exército do Minos, né? Os caras que cercam os caras que cercam Kano na segunda prisão são os servos do Radamantes. No mangá clássico, quando tem que é o Radamante, os 3 juízes estão no castelo ainda de Hades e todos eles pulam no buraco, né? Nessa cena você vê muitos servos do Radamantes lá, né? Ele já não aparece, essa cena já não aparece. Então, assim, alguns dão a sua servidão a algum dos 3 juízes, né? Mas não fica claro exatamente quantos e quais, dentre todos os 108 espectros, que servem a cada um deles. Por exemplo, no Lost Canvas tem o Kagahou de Bennu, que diz declaradamente que não serve a ninguém. Então, assim, ele é o lobo solitário do grupo. Então, assim, tem dessas, né? E aí, um pouco mais, antes da gente entrar na parte da pérolas, do colar e tudo mais, o número 108, agora eu inventei essa parte do podcast, gente. Porque assim, no artigo da Tizen Saint Seiya, você tem que a temática do número 108, que tem na obra chinesa, ela é bastante recorrente, né? Você tem 108, são os monges guerreiros de Templo Shaolin, aí eu fiquei curioso. E entrei aqui na Wikipédia e peguei o número 108 e vi todas as relações, algumas coisas interessantes, né? Que ela aparece, por exemplo, no hinduísmo, ela aparece no budismo, são 108 o número... Eu não vou falar porque eu vou falar merda.
Então eu não vou nem falar, gente. Mas tem 108, que é um número importante no hinduísmo. 108, que é importante também no budismo, por causa da Aksamala, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mesmo na cultura... A gente cultura... falou disso em algum podcast, cara. Do 108? Qual foi? Do 108 Sim, não, tava cara. comigo, inclusive. A gente falou do Aksamala, mas ainda do 108, assim, especificamente não. Mas do Aksamala a gente falou mesmo. A gente falou do 108, não, a gente explicou do 108? 108 também. O quê? Sim. Eu não lembro, não. Mas, por exemplo, você tem na cultura judaica, em numerologia, você também tem a sequência do 108 como múltiplos de 18, que é uma questão que acontece muito em numerologia. Você tem várias referências, você vai ter sobre o 108. Por exemplo, até mesmo, tô vendo isso agora, na Odisseia de Homero, o número de pessoas que querem ficar com a Penélope, esqueci o nome bonito disso, são 108, por exemplo, também. Pretendente? Pretendente, exatamente. Não são, que não são pretendentes, ou são, talvez sejam. São os caras que querem pegar ela, na verdade, porque ela não quer nada, né? Então, ela não pretende ficar com eles. Eu não sei se tem um termo melhor que isso. Você tem 108 sonetos de amor, escrito por Sir Philip Sidney. Então, o 108 ele é um número que é curioso, porque assim, antes de Saint Seiya e desde Saint Seiya, não é um número que, não é tipo 12, tipo 7, tipo 4, sabe? Tipo 7, ou tipo 10. É um número muito grande, muito específico. E aí, nessa questão das 108 espectros, dos 108 estrelas malignas, nós temos o contexto do colar do Shaka, né? Aquele colar de contas budista do Shaka, que tem justamente 108... Qual é que é o nome daquilo, gente? Tem Contas. Contas. Isso, malas, exato. 108 malas. Mala. Boa! E aí, Brunão, você diria... Mas então, Xará, para o budismo, eles entendem que existem 108 sentimentos. E eles chegam a esse número pegando a quantidade de sentidos que existem, que para eles são 6, certo. Os 5 sentidos do corpo mais a consciência. Ok. Então existiriam 3 tipos de sentimento. Ele pode ser doloroso, ele pode ser prazeroso ou neutro. E eles podem ser... Então você pega 6 vezes 3... Eles podem ser internos ou externos, quer dizer, eles podem ser gerados de dentro ou gerados por fora, alguma coisa agindo por fora, e eles podem ser do passado, do presente ou do futuro. Então você pega esses números, 6 vezes 3 vezes 2 vezes 3 dá 108. Certo, boa. E na tradição deles, assim, Buda teria respondido 108 questões para um outro cara que é Buda. Então, assim, seriam 108 sutras de Buda. Entendeu? E eles são utilizados na reza budista, né? Eu dei uma lida sobre isso, que eles rezam 108 vezes ali e tal, contando as malas, né, Isa? Eu só ia comentar que eu lembro que, tipo, na época que vendia os Cloth-Myth, assim, em loja, eu comprei um pra uma prima minha, e a mãe dela é budista. Aí a mãe dela ficou super apaixonada, porque o Shaka veio com um mala. Que legal. É louco, né, essa ideia, como junta tudo, né, cara? Impressionante, cara. Não, só pra brincar um pouco mais então, Xará, se você for observar a arte marcial antiga, por exemplo, eles entendem que existem 108 pontos de pressão espalhados pelo corpo. Olha aí. Se você for pegar o Wing Chun, que é a arte marcial que é praticada pelo Ip Man, tem uma série de filmes super famosos deles, são 108 movimentos. Muito engraçado como o número aparece, né, mano? Tem estilo de Kung Fu que tem 108 técnicas. Isso mundo afora, assim, na Coreia é a mesma coisa, então. tem um monte de coisa. Tem referências ao redor do mundo com 108. O Aksamala, né, o mala, o colar de contas do Shaka, ele serve na história, pelo menos no clássico, né? Ele é o que aponta se o cara, quantos espectros morreram, basicamente, né, no clássico. No Lost Canvas, aí vocês podem falar um pouco melhor como é que funciona essa dinâmica do colar, gente. A Isa pode contar a história de novo. Conta aí, Isa. Vai, Quem é que cria o rosário? É o Asmita. Ele cria usando frutos de uma árvore que é a única ser vivo, propriamente dito, que tem no submundo. E com esse fruto, ele manda, né,
ele pede que o Hakurei mande a Izuri numa missão, na mesma quando eles vão salvar o tema, que ela cate 108 frutos para poder criarem esse mala. E só que para isso, o Asmita teria que se sacrificar. Ele teria que dar toda a vida dele e o cosmo dele para poder criar esse rosário. E pelo fato das frutinhas serem, digamos assim, a única vida que tinha no submundo, então isso ajudaria a selar as almas dos 108 espectros e impediria que eles ficassem revivendo, porque Hades consegue reviver os seus espectros. Inclusive, tem uma lista de espectros que foram revividos, mas não foram mostrados de novo, que eles tinham sido mortos antes do Asmita aparecer. No caso, o Fyodor de Mandrágora. Ele é um do que reviveu. Mas ele não aparece ali depois, assim, mas tá lá dizendo que ele reviveu. Do pouco que eu lembro de Lost Canvas, olha só, gente, eu falando de Lost Canvas, era um problema pra eles, porque eles matavam os caras e eles ficavam voltando, né? E aí que o Asmita começa e faz essa loucura pra parar disso, né? Porque não adianta nada, você vai matar o cara e o cara fica voltando, fica meio que em vão, né? Sim, porque a Sasha, ela tava criando uma barreira que impedisse o poder de Hades de chegar até o santuário e revivesse aqueles que já tinham sido derrotados. Só lembrando que no anime clássico, a última vez que a gente vê esse rosário, né, ele tá na mão da Pandora, né? Quando o Ikki vai embora, ele deixa na mão dela. E ele tá todo já com as contas todas negras. Apagadas, né? Todas negras, enfim. Indo adiante, o que eu acho muito interessante, a gente vai falar mais agora, vamos entrar um pouquinho sobre os espectros, não especificamente, porque a partir de agora também, Brunão, a gente abre um espaço no podcast pra gente fazer podcast de mitos dos espectros, fazendo essa correlação chinesa das estrelas malignas, com a história por trás da sobrepelise, etc. Então eu acho que é bacana a gente dar um pontapézinho inicial sobre espectros, eu quero a opinião de vocês, gente. Aí sim, cabe treta, Brunão. Vocês acham, como é que funciona essa história das estrelas malignas com o serzinho, o ser humaninho que veste a sobrepelise? É uma possessão? É uma reencarnação? O que é aquilo ali, gente? Parasitas, gosto. O que você acha, Alan? Não, assim, a gente tem a referência do clássico, né? No mangá clássico, no anime também, quando o Mu enfrenta o Mio, né? Ele explica que os espectros são pessoas, né? Sim, que são escolhidas e as estrelas se apossam no corpo delas, né? Então, assim, há uma referência, né? Que, por isso que, inclusive, eles acreditam, né? No começo da saga de Hades, o gigante e tal, e o exército dele contou até pro Shaka, né? Que não adianta eles matarem, que eles vão ter a vida eterna do Hades e tal. Sim. Então, assim, eles vão ter sempre a proteção do Hades e vão sempre reviver, né? Entendi. Então, eles acreditam nesse nível de imortalidade, entendeu? Aí o Shaka pega e diz, mas vocês não são. É porque não é nenhuma crença, né? É porque se ali quem tá falando é a estrela maligna, ela sempre volta mesmo. Então não chega a ser não chega a ser uma crença vazia, assim. Nunca fica muito claro, e o Lost Canvas ainda chega pra acrescentar mais elementos a essa interpretação, né? O quão a pessoa que tá com a estrela maléfica, maligna, enfim, ela é consciente ou não. Existem níveis em que parece que a pessoa se integra completamente com a estrela a ponto de mudar de forma, como é o caso do Mio. Isso é dito na enciclopédia, né? O Mio, ele, essa coisa dele mudar, se metamorfosear e tal, isso é o nível de integração que ele tem com a estrela dele, no ponto que a estrela muda o aspecto físico da pessoa. Isso poderia até explicar por que Lost Canvas eles têm essas mesmas aparências, enfim. Outro assunto para outro podcast. Mas tem casos que a gente vê também no Lost Canvas, por exemplo, que o espectro guarda suas lembranças e guarda a sua consciência humana também. E é uma coisa que fica meio misturada. Fica uma coisa meio simbiótica, né? Então, assim, como o Bennu, Cagarro de Bennu, por exemplo, ele tem memórias do irmão dele e tal, enfim. Tem coisas assim também. Não, é porque além do Cagarro, também teria o Valentini e o Sylphid. Isso. Tem vários outros exemplozinhos aí. Que interessante. Então, assim, fica meio... Essa questão de até que ponto o tem de humano e até que ponto tem de estrela não fica muito claro. Entendi. Nem no clássico
É cinzento. E Lost Canvas ele tenta dar uma misturada também. Então, talvez varie muito conforme a pessoa, né? Conforme a pessoa, se a pessoa for um espírito muito forte, uma pessoa que naturalmente já era uma pessoa forte, de repente a alma se sobrepõe à personalidade da estrela e vice-versa, enfim, talvez, só teorizando. Boa, excelente, gente. E aí, sobre os espectros, né? No mangá clássico, né? É dito que são 108, mas obviamente a gente não viu 108 porque o Kurumada encurtou a história loucamente. Mas a gente viu 22 são conhecidos, tem nome, sobrenome não tem, mas tem nome, tem golpe, tem tudo bonitinho. 39 aparecem no mangá sem serem nomeados, aquelas sombrinhas que sempre morrem no fundo assim. 19 desses 39 tem a sua estrela especificada na Taizen, não o Alan, mas a enciclopédia japonesa. Mas também tem no site inclusive, do Alan. Saiu aqui no Brasil. Isso. Se você entrar no artigo do Alan, tem tudo isso, nome, sobrenome, detalhado. Tem tudo, cara. Tem tudo detalhado. 47 das estrelas não tem nenhuma informação. A gente sabe só que elas existem pela lista chinesa, mas a gente não sabe quem é, qual é que é. No mínimo dessas 47, 8 apareceram de relance no mangá. E não podemos incorporar nesta lista dos 108, aí o Alan pode falar melhor, a Pandora, os Rebeldes do Santuário, ou seja, né, Saga e Companhia, né? Saga e Companhia, os soldadinhos tipo do Marukino, né, que são os esqueletinhos, o Cérebro, Cão que Guarda, os esqueletinhos, o Thanatos, o Hypnos e o Hades. Esses não entram nas continhas do Shaka, é só a galera abaixo da Pandora mesmo que vai ser estrela maligna, certo, Alan? E tudo isso você pode digitar no artigo que lá tem listado tudo direitinho, velho. Aí houve uma atualização com o Lost. Isso aí eram números que a gente tinha há mais de 10 anos. A Lost Canvas, o Next Dimension, esse número mudou um pouquinho porque alguns acabaram sendo mostrados, né? E aí entra uma certa confusão, porque tem casos em que tem uma estrela que ela é terrestre e ela é nomeada como celestial em Saint Seiya, tanto no clássico como no Lost Canvas, né? Tem um espectro no Lost Canvas que tem a mesma estrela de um espectro do clássico, que é o do Cheshire de Catsif, né? Catsif, enfim. Ele tem a mesma estrela do Faraó de Esfinge, ele tem a estrela terrena da bestialidade, né? E isso não foi bem explicado, porque isso acontece, inclusive. É uma das poucas polêmicas com relação a essas 108 estrelas que aparecem no Lost Canvas, é isso aí. Mas em personagens, por exemplo, que aparecem de um jeito no mangá clássico, e no Lost Canvas ele aparece de outro, como é o caso do Byakuya, né, de Necromante, que ele tinha uma estrela celestial da assombração, né, enquanto na novela original, né, ele era uma estrela terrena, a gente já tinha mencionado isso, e ele aparece no mangá, na segunda prisão, com outra aparência, né, a mesma estrela dada outra aparência, né, é outra polêmica. Os espectros da estrela terrena do vazio e da estrela terrena justa, eles apareceram num mangá clássico, né, de um jeito, bem brevemente, mas também no Lost Canvas eles aparecem morrendo pelo Albatka. Então eles têm uma visão um pouquinho diferente. No Next Dimension foi o mais bizarro porque até agora, porque no sentido de que podia ter mais informação e não teve, né? Ele apareceu um espectro novo, que é o espectro de Gárgula, mas não foi dado nem o nome dele, o nome de gente dele, nem o nome da estrela dele, né? A gente só sabe que a sobrepeliz dele representa uma gárgula, a gente só sabe isso. Eu acho engraçado, uma parte engraçada do artigo, Alan, é que você coloca assim: o Kurumada trouxe os espectros de volta aos holofotes como vilões nos mangás. E aí ele trouxe um espectro, né, que você mexe. Que babaca. Porque essa parte foi que eu escrevi, porque sim. Tecnicamente a história da saga de Hades ficou parada um tempão, né? Assim, de lá pra cá, a gente só veio. Os espectros vieram à tona de novo, acrescentando coisas novas, justamente com esses novos mangás, o Next Dimension e o Lost Canvas. Na verdade, o Next Dimension de novidade mesmo só teve o Gárgula. E a questão de que os personagens tinham nomes diferentes, né? Alguns tinham nomes e aparências diferentes, mas isso é outra história. Mas o Lost Canvas mesmo é que trouxe mais estrelas, mais espectros para preencher esse quadro das estrelas. Mas ainda assim, apesar de terem se passado 10 anos, né? Nesse momento que a gente tá gravando aqui, já, enfim, foram mais de 10 anos de Lost Canvas e de Next Dimension. Pouco, apesar da história ser sobre a saga de Hades e aparecer espectros novos e tal, pouco ainda foi acrescentado de fato. Contando as estrelas, não preencherem dos 108 espaços lá. Exato. Então ele tem muita coisa pra. Eu não sei se vai haver ainda algum outro momento para ser preenchido, né? Esse quadro de estrelas. Eu espero que um dia sim
Não sei se o Kurumada vai se dar o trabalho disso. Talvez o Next Dimension pudesse servir pra isso, mas como o foco parece que é outro, então a gente não sabe. Boa, excelente! E lembrando, gente, aqui, esse é apenas uma introdução que a gente achou muito legal pegar esse momento do 108 e falar. Uma introdução ao tema. É altamente recomendável, vão até o artigo da Taisen Sensei, porque lá tem toda a lista das estrelas malignas chinesas, suas correlações com o que aparece no clássico, no Lost Canvas, tem tudo lá super estruturadinho, tem foto de cada um deles, até os caras que aparecem de relance no mangá, o Michael pegou foto de tudo, então é muito curioso, é muito interessante ver mesmo esse artigo. Tem uma outra coisa, Chara, manda, Brunão. Para falar dessas conexões, é o seguinte, assim, uma das grandes diferenças, assim, se a gente for pensar do modo como o grego pensa o universo, do modo como o chinês pensa o universo, é que o grego bolou a teoria de que as coisas são feitas de átomos, né? Os chineses, Xará, eles não entendiam que as coisas eram feitas de átomos. Certo. Eles entendiam que as coisas eram feitas de 5 elementos. Então, assim, eles organizam as estrelas e os planetas no céu de acordo com os 5 elementos. E com os 5 elementos eles organizam todo o resto. Então, por exemplo, assim, tem dessas 108 estrelas, tem estrela que tem tipo qual que é a arma associada a essa estrela, qual que é o elemento associado a essa estrela, etc. Eu tinha te falado mais cedo, Ômega usa o lance dos 5 elementos por causa disso. Tá jogando pra audiência chinesa. Porque o chinês pensa a partir dos 5 elementos. Então, claro que eles vão enfiar os 5 elementos na história do cosmos. E essa é outra treta que deixaremos para depois. Mas enfim, gente, esse é um pontapé inicial. Eu vou falar com a Dandinha e com o Brunão também. Fica o convite de vocês pensarem em alguns espectros pra gente poder falar, que eu acho muito interessante. Porque assim, quando assim, eu nunca tinha lido a Saga de Hades, tudo que eu sabia da Saga de Hades aí em 99, 2000, era o roteiro louco lá que alguém traduziu e você conseguia ler ele. Só que além disso, o site do Lord Dracon, né, na época, ele tinha os esquemas das armaduras dos espectros. Eu achava aquilo fabuloso. Eu falava, caraca, mano, que essas armaduras são muito fodas, mano. Olha só que doida. E aí eu tinha uma visualização dos espectros, uma coisa tipo, meu Deus, são 68 caras, vai ser muito louco isso aqui. E aí depois não foi tanto, mas enfim. O contato inicial foi muito poderoso dos espectros pra mim. Então sempre foi um negócio muito legal, assim, o visual, a temática. E acho que vai ser muito legal a gente poder se emaranhar nesse mundo aí. E eu quero perguntar pra vocês aí, de cara, pra cada um de vocês, só pra jogar mesmo assim, qual que é o espectro? Eu vou pedir pra ser o espectro mais menor, assim, que eu vou falar Radamanth. Radamanth todo mundo gosta dele. Mas qual que é o espectro que vocês gostam? O espectro que vai pro pau, assim mesmo. Ei, Bruno, tem algum espectro que você acha da hora? Peguei de calça curta. Vamos ver o que eu acho da hora. Não vale juiz. Juiz não vale. Eu gosto muito, Xará. Assim, o problema é que a história que contam com ele é bem fraca. Mas eu gosto muito assim, se for pensar conceito de personagem do faraó. O faraó, que legal. Eu daria pra fazer tanta coisa com o faraó. Quer uma dica, Brunão? Leia a minha fanfic, Brunão. Só falo isso, mas enfim. Isa, seu espectro favorito? Queen de Auraon, não é? Boa, excelente. Sabe o que é engraçado disso, Isa? Ele também, ou ela, não sei se você pode me corrigir, é o meu preferido. Porque quando eu via o visual nessas esquemas de armadura que tinha na época, eu falava, caraca, cara, que personagem incrível. Eu não lembro o que acontece com ele na história, confesso, não lembro absolutamente nada. Mas eu achava o visual incrível, velho, incrível. Cara, eu lembro que eu fiquei, tipo, eu fiquei possessa, porque no mangá eu jurava que era uma mulher. Eu jurava que era uma mulher. Aí vai no anime, trocaram a armadura, mudaram o design da armadura dele, e quando eu vi era um homem, eu fiquei tipo, eu não lembro. Assim? Eu nunca entendi, mas é muito bonita a armadura dele, gente do céu. Não, é porque, assim, tipo, eu gosto muito dele, porque, na verdade, antigamente eu não gostava, assim, tanto, mas como eu fiquei encucada com essa história, não, tipo, no mangá ele é uma mulher, no mangá ele é uma mulher, no mangá ele é uma mulher, mas no anime virou homem, não. Eu fiz uma pesquisa, tipo, super louca, assim, sobre
as referências que ele tinha do nome, as referências que tinham da súplice e a referência da aparência dele também, porque eu queria uma explicação por que mudaram a armadura dele. E tudo fazia sentido, pelo amor de Deus. Se forem fazer um podcast assim, sobre ele, aí eu falo tudo, porque, mano... Boa! Já podemos começar com um, porque ele é legal mesmo. E o seu, Alan, qual que é o seu espectro bucha menor? Bucha menor. Não, todos eles têm, assim, você de cara vê que todos eles têm uma visual interessante, né? Todos eles remetem a mitos interessantes. Uma coisa muito mas bagunçada. Eu acho que eu sempre achei interessante, mais interessante acho que é o Mio de Papillon. Ele é louco, eu sempre achei ele muito interessante, porque ele é o que faz aquela metamorfose, nojentão. Né? Ele dá uma explicação em algum momento sobre os espectros. Ele parece o cara que tem mais informação, entendeu? Sim. Eu lamentei muito o Lost Canvas não ter mostrado ele, só mostrou de relance no finalzinho. Então, assim, não exploraram muito o Mio no Lost Canvas. E, assim, o que eu gosto da nova leva do Lost Canvas é o Mephistófeles. Boa. Eu não quero dar muito spoiler pra quem não leu, mas pra quem sabe qual é a relação dele com o tema e tal, e da coisa divina que existe por trás do personagem, eu acho muito interessante. Boa. Então, assim, eu acho que eu diria que esses dois são os que eu mais gosto, assim. Excelente, gente. Esses são espectros. A questão que eu acho legal dos espectros do 108 é justamente essa coisa, porque a gente tem essa coisa muito... o Brunão fala muito gregocentrista e tudo mais. E os espectros, cara, você tem lenda de tudo quanto é canto do mundo, né, cara? Você tem história de background, assim, de vários lugares, cara. De folclores muito diferentes, né? E é muito interessante. Meu livrinho. Tem um livrinho? Meu livrinho, meu bestiário. Tem muito isso no Exército de Ratos, né? Você tem Licantropo, você tem Balrog, você tem umas coisas muito loucas, velho. E acho muito interessante. Então, não vejo a hora da gente começar a fazer mitos espectrais. E vamos ver o que vai rolar, gente. Certo? Então é isso, gente. Acho que a gente fez uma pauta foda e conseguimos tirar um podcast. Muito obrigado, Brunão, aí pelo Margens da Água. Foi excelente. Tamo junto, já. Se prepara aí, Brunão, nos espectros, hein, meu? Vamos lá então, Xará. Qual tem que ser o primeiro? Você que vocês A gente já falou. Esse departamento é de vocês, né? Já? A gente falou de um deles em riqueza foi o de Minos. detalhe. Foi? Sim, é verdade. Mas a gente falou do Minos grego, a gente não falou do grifo. A gente falou do grifo? A gente não lembro. contou toda a mitologia do Minos grego. Não, sim, mas e do grifo? Ninguém falou do grifo até agora. O grifo também. Falou ou não lembro? Eu falei do grifo. Sério? Foi? Não? Sim. Será? Sim. A gente vai ter que refazer, porque a gente não falou da estrela maligna dele, que eu não me lembro. A gente falou dele, é possível, gente. Eu não lembro também não. Né? Do grifo. Ai, acho que fomos eu andando e ele falou. É possível ter acontecido mesmo, é verdade. Mas enfim, Isa, muito obrigado por ter participado. Se prepara aí pro podcast do Queen. Ai, meu Deus. Como é que diz? É Auraune? Auraune? Como é que diz? Sabe? Auraune. É sério que era Auraune? Não é possível que seja Auraune. Eu leio Auraune, mas não, porque o nome original tá em germânico, então germânico? Louco! É porque é do folclore germânico e ela tem relação com a mandrágora, mas eles são criaturas totalmente diferentes. Boa, excelente. É isso aí, Alan. Um podcast inteiro baseado no artigo seu. Excelente, se prepara, muito obrigado. Aliás, curiosidade, na Grécia Antiga, Libra não é um signo. Ô, louco. Libra não é considerado um signo pro grego antigo. Alô, que você porque é de Libra não é um animal. Um abraço pra você. O escorpião, escorpião é considerado um signo e a garra do escorpião um signo separado. Que isso? Não posso dizer